Vamos lá. Então, começamos. Já estamos. A Denise já olhou aí? Deixa eu entrar. Deixa eu atualizar aqui, ok? Oi? Internet agarrou. Não tem como eu ouvir. Ah, tá. De lá no grupo também sumiu todo mundo. Valeu. Deixa eu ver. Tá no canal. Tá no Facebook, já, tô transmitindo. Tá? Ah, beleza, então. Beleza. A tristeza é senhora. O samba é assim. A lágrima clara sob a pele escura. A noite, a chuva que cai lá fora. Solidão apavora. Demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer, veja o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim, a lágrima clara sob a pele escura, a noite, a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo morando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. Boa noite, nossas convidadas queridíssimas, Samara e Sandra. Falei que parece dupla, né, gente? Samara e Sandra. É uma alegria imensa para nós, né, nesse momento aqui. Nós estamos, as Ruths, né, eu, Giane Elisa, Mariana e Denise. Né? E aí a gente representa todas as outras Ruths, né? Somos 8 mulheres hoje, compondo o grupo. E a gente está muito feliz com esse momento hoje, né? A primeira vez que a gente está fazendo esse momento via Facebook, né? Que a gente vinha fazendo pelo Instagram, mas né, um monte de problema foi acontecendo, a gente desistiu do Instagram e veio para cá. É uma alegria, né, ter vocês aqui nessa noite. As Ruths, nós somos um grupo, né, que a gente se denomina um grupo de artes cênicas e políticas, né? E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente tem o desejo de estar inserida nas artes, né? Nas artes que envolvem a cena, né? O teatro, a performance, né? A gente quer estar inserida nisso, produzindo isso, e também fazendo dessa atuação uma atuação política a partir do nosso corpo de mulher negra,
né? Então, o nosso corpo de mulher negra é um corpo político. E aí, por conta disso, a gente tem um teatro também comprometido com essa política negra relacionada com a diáspora negra, né? Com como que nós vivemos no Brasil desde o momento em que nos retiraram da África, né? Então, isso nos dá muita força, né? Nos coloca na cena, nos coloca na vida, e acho que é um pouco disso que a gente quer conversar aqui hoje, na medida em que a gente entende o samba como essa grande possibilidade de expressão artística da diáspora negra, né? E aí, então, a gente está aqui com as nossas convidadas, e aí, aí também queria, né, dizer assim, né, da cara de pau nossa, né, a gente canta, né, desde que do Caetano, na frente da Sandra, assim, mas no sentido de saudá-las, né? Saudar a Sandra, saudar a Samara, saudar o público que está com a gente, as pessoas que têm nos acompanhado, né, nesses momentos. Então, é uma saudação, né, que a gente traz, e nesse sentido, de que o samba tem esse poder, né, de cantado, de espantar a tristeza e esse poder de transformação, né? E aí a gente quer, então, conversar sobre isso um pouco. Então, assim, para começar, eu queria pedir para vocês duas, né, para vocês um pouco de vocês, né? Quem é Sandra? Ih! Pois é. Pois é, menina. Sandra. Tem a Sandra que é artista e tem a Sandra que é uma pessoa comum, né? Que nasceu numa comunidade, que sofre todos os problemas, sofreu e sofre todos os problemas de uma pessoa de um berço humilde, também de pele preta, mulher, né? E essa é a Sandra comum, né? E tem a Sandra Portela, que todo mundo conhece, quer dizer, boa parte do povo, principalmente meu povo de Juiz de Fora, conhece, e sabe, né, do meu talento, da minha luta, em conseguir atingir o meu objetivo, ser reconhecida, e é isso. Essa Sandra é meio dupla, né? Mas a Sandra Portela e a Sandra Francisca, que sou eu, no caso, é uma pessoa só, né? No palco é diferente, mas na vida normal é Sandra Francisca mesmo, e pronto. Claro que tem hora que, né, tem que unir o útil ao agradável. A Sandra Francisca tem que pegar e decorar um samba para depois a Sandra Portela interpretar. Mas é isso aí, a gente vai levando. Mas essa sou eu. Então muda. Aliás, assim, lá no Face tem gente falando que está dando eco. Então a gente podia combinar assim, quem não estiver falando, deixa o microfone desligado para não dar eco. Então essa é a Sandra Francisca. Olha, eu adoro 2 nomes, tá? Eu vou começar a te chamar de Sandra Francisca. E Samara? Quem é a Samara? Eita, quem é a Samara? Primeiramente, eu queria dar uma boa noite, agradecer essa brilhante oportunidade, agradecer essas meninas incríveis pela essa honra de estar conversando com Sandra também, né? Vamos dizer, minha companheira hoje de questionamento, de respostas é Sandra, que é uma mulher que eu sempre admirei. Não sei se Sandra lembra que eu fui uma das primeiras que a entrevistou lá atrás, assim, os primeiros. Verdade. Lindamente. Na faculdade. Então, a Samara, ela é uma mistura, né? Eu sou uma mistura das minhas ancestrais, eu sou continuidade, posso ser ancestral de alguém, né? Eu não sei, não tenho filho, mas eu acho que hoje, enxergar essa Samara aos 31 anos, que já passou por tanta coisa, já sambou por tanto lugar, e que hoje está na universidade, é uma mistura muito grande, né? Sou uma menina preta, falante da Zona Norte de Juiz de Fora, cresci na Zona Norte, ali na Cidade do Sol. Hoje, né, e assim, demorei, né, nos padrões para poder entrar na faculdade e tudo, e eu continuo sambando e fazendo faculdade, e agora na pós-graduação, mas eu sou uma mistura, né? Eu sou uma mistura de vento, de tempo, de amor, de mel, de dendê. Eu brinco que eu sou uma mistura de mel com dendê. Tem dia que eu tô mais para mel, tem dia que eu tô mais para dendê.
Então, assim, eu brinco muito isso. E me encontrar na minha ancestralidade, né? Me encontrar em outras mulheres como vocês é o grande marco, um dos grandes marcos da minha vida. Me ver em outras mulheres, né? A gente se demorou tanto para se ver em outras, né? Então, hoje eu vejo muito nessa responsabilidade de que outras meninas se vejam em mim, mas que também eu não sou ninguém, eu não sou nada sem as mulheres que me antecederam, sem as grandes Yamin, sem as nossas grandes ancestrais. Eu sou fruto de uma ancestral abusada, vamos dizer assim, sou fruto de uma ancestral abusada. Isso é mole para nós. Aliás, essa mesa aqui, ela é trabalhada no abuso, né? De mulher abusada, assim. E é muito bacana, né, isso de a gente... Isso também é uma questão, uma marca que a gente traz, né, enquanto Ruth, que é a valorização de quem veio antes, né? Então, assim, a Samara traz isso, né, nessa fala agora, a Sandra tem muito isso, né? Né, acho que um momento muito bacana, né, na carreira da Sandra é o momento que ela põe a Leci, né, põe a dona Leci para ser a rainha do bloco, né? Então, tipo assim, aí a gente entende, né, a leitura que existe, não existe aquele samba, não existe aquele bloco se a Leci não tivesse vindo antes, né? Se junto as mulheres não tivessem vindo. Então, é muito bacana esse negócio, isso, né? E eu acho que o samba também tem essa característica, né? Do quem veio antes, né? Da reverência a quem veio antes. Isso é muito bacana. E assim, vocês pegaram pontos, né, da ancestralidade, do vir de comunidades, né? Eu acho que isso é uma coisa que a Sandra sempre fala, né? Do Furtado de Menezes e tal, da sua vivência lá, da Juventude Imperial. Samara também falou disso. Tem uma produção também de documentário, né, uma produção no audiovisual sobre o samba, sobre as mulheres no samba. E o samba, além de ser uma cultura, ele tem essa característica da sociabilidade, né, de vir de baixo, de ser uma sustentação não só cultural, mas ser um sustento e uma nutrição de reagrupamento, para trazer dignidade para uma determinada população, para fazer com que essa população ela se ache em contextos extremamente vulneráveis, de precariedade. A história do samba é marcada por isso, como é marcada pela inventividade, como é marcada pela inteligência, como é marcada pela sabedoria, mas, acima de tudo, por uma produção de conhecimento refinada, né, que é uma das grandes questões, assim, né, uma produção negra extremamente refinada. Está o Partido Alto, né, o samba de Partido Alto para mostrar isso, está o samba de enredo para mostrar isso. Acho que a Sandra concorreu esse ano, né, Sandra, no Império da Tijuca, né, com o samba. O ano passado, eu fui brindada o ano passado com a Mangueira, né? Com a Mangueira, a gente foi para a final da Mangueira. Então, assim, o samba, ele empodera a gente demais. A gente consegue colocar voz tanto na política quanto em tudo nas nossas dores, né? A voz da comunidade, tudo dentro do contexto do samba. E é uma cultura muito importante para a gente, carnaval, o samba enredo, isso tudo. E, para mim, participar disso, ter oportunidade como eu tive, cara, foi impressionante, foi maravilhoso. Na Império da Tijuca, a gente participou também até um determinado tempo, né, já teve corte. A gente, infelizmente, não prosseguiu, mas isso é normal também entre as escolas de samba. E ainda vem outras escolas aí que a gente vai participar, e é isso aí, o samba é isso aí, essa voz que a gente precisa. E aí eu queria saber de você. Pode falar, Samara. Uma coisa, desculpa, sobre a dona Leci. Eu lembro das primeiras vezes que eu tive na juventude, meu pai tinha mania de carregar a gente pelas escolas da cidade. Aí eu saía de Dobô, que era Rupes Taekwondo, gente, eu ia parar nas quadras de escola. Meu pai adorava fazer eu passar vergonha, mas enfim, outro dia eu conto sobre isso. Aí, e vendo a dona Leci hoje, eu acho, não a conheço assim pessoalmente do dia a dia dentro de casa, tô falando assim, mas é uma das mulheres mais importantes encarnadas ainda do Carnaval de Juiz de Fora. Ela é uma mulher que a gente precisava colocar num potinho, num vidrinho assim, proteger para sempre. Olha, ela dá vontade de abraçar, de cheirar ela,
porque você olha, você vê a garra, você vê a resistência, você vê uma mulher que é uma das fundadoras vivas de uma das maiores escolas de samba de Juiz de Fora. Você está falando de uma mulher, sabe, que na década de 70, 60, enfrentou muita coisa. Então, a dona Leci é o apelo que eu deixo. Gente, entrevista a dona Leci, conversa com a dona Leci, sabe? A dona Leci, ela merece, sim, quando a gente for falar depois de carnaval, para mim, ela é um dos grandes enredos que precisa passar na passarela do samba de Juiz de Fora, e não só de Juiz de Fora. Eu acredito que ela tem muita história para contar, tem muito samba, né? Então, ela é, vamos dizer assim, não sou um xodó, mas eu acredito que ela precisa, não só ela precisa, mas nós precisamos perpetuar a dona Leci. É só um... Com certeza. A minha mãe... Obrigada, viu, Samara, vocês todas, né? Por essa sensibilidade em relação e observação também em relação à minha mãe, ao que ela representa para o samba e também por nós como mulher, né? Minha mãe é um grande exemplo de fortaleza para mim. Ela sempre foi muito forte. Minha mãe nunca deixou... Eu sempre fui um pouco mais boba do que ela, né? Eu nem sei, acho que eu não puxei esse lado dela, porque eu acho que... Mas ela é um grande exemplo disso, de fortaleza. Nunca deixou uma mandar nela, tanto que nunca teve marido. Nunca deixou ninguém gritar com ela, sabe? E ela sempre peita o que ela tem que falar, ela fala na cara. Se tiver que xingar um político, ela olha na cara dele, xinga, mete mesmo, né, o ferro no político e não tá nem aí, não tem dedos para minha mãe. Ela é de Iansã, com alguma daquela Iansã mesmo, daquela, né? Pimenta. Então, assim, eu tenho a minha mãe como grande exemplo de vida e de fortaleza, em todos os sentidos. Principalmente naquela coisa de determinação, sabe? De ajudar também, de caridade, que ela tem esse senso de caridade muito grande, muito forte. E merece realmente todas as homenagens possíveis. Ainda em vida, se Deus quiser, ela vai conseguir ser homenageada muitas vezes por causa disso. Por ser quem ela é. Pela trajetória de vocês, assim, a gente está falando da dona Leci, vocês acham que em Juiz de Fora e no contexto brasileiro, as mulheres, elas são, a produção das mulheres no samba, ela ainda é invisibilizada, ela ainda é silenciada, ou vocês acham que essa é uma realidade que as mulheres, principalmente as mulheres negras, superaram? Fala aí, Samara. Depois eu falo. Vai jogar a bomba para mim assim, né? Então, vamos lá. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu vi no TEDx, que fala assim: eu nunca fui tímida, eu fui silenciada. Então, o samba, por mais ancestral que ele seja, ele foi um produto de negociação, tá? Das camadas dominantes para uma convenção e para uma criação de um Estado brasileiro, de uma identidade brasileira que não tinha. Logo no início da década de 1930, 1940, Getúlio Vargas, por aí. Então, o samba negociou. O samba sempre foi negociador. Quando ele começou a ser negociado, ele começou a ser masculinizado. Então, não sei se essa palavra, então ele deixa de ser ancestral, feminino, de aciata, e deixa de ser os homens que coordenavam, até porque a maioria das mulheres ainda dependiam muito, né, dos homens, ainda tinham essa questão, né, de se recluir, né, de se afastar e deixar que o homem seja o protagonista. Mas a mulher, ela sempre esteve ali, aparecendo aqui, aparecendo ali, e vai indo. E depois, quando nós vamos se estruturando no samba para as escolas de samba, né? Então, assim, hoje em dia, uma coisa que eu bato muito, se não é a baiana para cozinhar para a bateria, se não é a baiana para costurar a roupa de não sei o quem, se não é a moça do não sei... O que seria o samba? Então, o samba, sim, o samba e as escolas de samba, porque são duas coisas, né? As mulheres são silenciadas dentro do samba. As nossas pesquisas, as nossas criações, o nosso protagonismo. Vamos colocar em prática. Quantas mulheres nós temos hoje carnavalescas no Grupo Especial do Rio de Janeiro? Rosa Magalhães. Quantas mulheres pretas... Quantas mulheres pretas
foram carnavalescas das escolas de samba do Rio de Janeiro no Grupo Especial? Quantas mulheres pretas foram presidentes das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro? Quantas mulheres pretas, né, também foram presidentes da escola de samba de Juiz de Fora? Foram presidentes de liga. Foram presidente de liga. Foram presidente de associações. Então, a partir do momento que... E mesmo assim, eu estou falando de mulher. E quando a gente vai para o homem preto, também é. Hoje em dia, nós temos um carnavalesco negro, né? E não é no Grupo Especial, é no Acesso do Rio de Janeiro, que é o Acesso A, que é brilhante. Eu amo assistir. Eu prefiro assistir o Teórico do Acesso do que assistir o Especial. E, assim... É isso quando a gente começa a pensar, quando a gente pensa no samba da sua estrutura, a gente pensa nas escolas de sambas, Donga, depois de Pixinguinha, a gente vê toda a resistência de Cartola, toda a briga de Cartola, todo o afastamento do Cartola. Quando a gente pensa em senhor, a gente pensa em todos aqueles homens maravilhosos. Cadê as mulheres aí? Porque falam muito do Donga, falam muito deles. E cadê as mulheres? Elas estavam lá, costurando para eles, sustentando. Então, essa base, até quando a gente fala dos grandes nomes do samba, já da década de 30, 40, 50, 60, 70, ali ainda é evidenciado muito nome masculino, né? Depois nós vamos ter Jovelina, Clementina, nós vamos ter essas outras mulheres, né? Mas olha o espaço que tem, né? E a Sandra vai poder falar muito nisso. Depois nós tivemos Leci Brandão, que também sempre foi uma voz silenciada, principalmente por ser lésbica, né? Então, se a gente for todo o protagonismo da Leci, a Leci foi a primeira mulher, né, da aula de compositores da Mangueira, e depois a gente vai ver, se eu estiver falando errado, vocês me corrijam, mas ela é uma das primeiras, e depois a Leci sempre ficou ali meio que na escola, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Outras pessoas, né, tiveram ascensão, notoriedade vamos dizer, com aula de compositores e tal, mas... Aí a gente vai pensando nisso, quantos anos nós ficamos sem depois de Leci, Alcione e tudo, um outro nome, Elza, né? A Elza é uma outra orixá viva, né? A Elza é terrível, que mulher fantástica. Assim, a gente vai pensando quantos anos nós ficamos sem outro nome que fosse... A gente que é da década de 90, sucesso pra gente era o quê? Ir no Faustão, né? Fez sucesso, vai pro Faustão, não era assim? Vai pra TV. Hoje em dia é o contrário. Sucesso na web e depois que vai pra TV. Era ao contrário. A gente ficou sem grandes outros nomes femininos tendo essa mesma explosão. Olha quantos grupos nós tivemos na década de 90 que todo mundo lembra hoje, mas a gente não tem uma mulher que é lembrada. Aí todo mundo fala, Exalta Samba, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E que mulheres que fizeram sucesso. Entendeu? Tinha muita mulher cantando, tem muita mulher cantando, né? Mas não tem pouca mulher, tem muita mulher, vamos dizer, não é que tem muita, mas temos mulheres, mas as mulheres são silenciadas nas nossas pesquisas, nas nossas criações. Já aconteceu comigo de criar algo, falar com uma pessoa, a pessoa tem que guardar na gaveta. Cheguei na avenida, tava lá. E aí? Então, acontece disso também, mas eu vou deixar para... eu faço essa questão de história e a Sandra pode falar muito bem hoje em dia, assim, como que é até o mercado para ela, né? Eu acho exatamente. Eu acho que a Sandra podia contar para a gente como que é essa experiência de ser cantora, de cantar samba, de não desistir, né? Porque, de repente, você podia ter desistido do samba e ir para outro ritmo, porque a Sandra canta de tudo. A Sandra já cantou em baile, já cantou de tudo, né? Pois é. A marca da Sandra que tem aqui pra gente tem muito essa marca do samba, né? Aqui, pelo menos aqui em Juiz de Fora. E assim, como que é isso para você? Como que você sente isso? Assim? Olha, é muito difícil. É muito difícil, porque eu em Juiz de Fora eu cheguei num ponto tão bacana de receber o troféu como melhor intérprete de samba enredo, desbancando um monte de intérprete masculino, né? E eu fiquei bem mal acostumada com Juiz de Fora nesse sentido, de já ser uma pessoa consagrada na cidade, respeitada como intérprete. Eu cantei Clara Nunes, nota 10 em tudo, todos os quesitos, Ladeira foi campeão. Então, assim, eu nunca tive
papel principal na minha escola, que é a Juventude Imperial, como microfone principal. Mas as outras escolas eu consegui isso. E na juventude, o Flavinho, ele sempre correu muito, ele sempre lutou muito, batalhou muito por isso, para que a gente tivesse essa voz, tanto que ele me convidou para participar do samba, né? Eu entrei no samba por causa do Flavinho, né? Claro que eu já tenho meu DNA, né? Por parte de mãe, de pai, mas o Flavinho me introduziu no samba. Então, assim, isso tudo é muito latente em mim, mas eu tinha que ter essa oportunidade. Mas essa questão de conquistar espaço é muito difícil, porque agora eu estou no Rio de Janeiro, eu falei, eu tenho que sair desse meu potinho e vou para o Rio, porque lá é a terra do samba, e lá eu preciso me mostrar, eu preciso aparecer e mostrar o meu potencial. Eu já fiz a minha escola em Juiz de Fora, e agora eu preciso ser reconhecida no Rio de Janeiro, porque eu acho que eu tenho capacidade para isso, eu fui capacitada para isso. Então, eu estudei, fiz faculdade de música, né, na Bituca, e fiz a minha faculdade na vida, que é puxar um samba 60 minutos, né, como intérprete oficial, sem a voz falhar, sem esquecer a letra e tal. Então, eu vim com essa ideia para cá, para o Rio de Janeiro. Mas aqui está muito atrasado. Está muito atrasado. Então, assim, eu vejo que eu tenho que recomeçar, né? Eu tenho que recomeçar, porque eu chego para cantar, você vai ter uma parte, eu acabei de vir do estúdio, você vai ter uma parte na música, você vai cantar uma parte e o intérprete consagrado vai cantar outra parte. Aí eu já falo, opa, pelo menos a metade vai ser minha. Que bom, já chego lá no estúdio feliz. Chego lá no estúdio, aí um compositor de um lado, outro compositor do outro. Ah, não, você vai fazer só o alusivo. Porque o compositor consagrado vai fazer o samba todo. E aí, como eu estou chegando agora, você fica assim, não dá para berrar, ainda não dá para gritar. Então, é onde que vem essa coisa que a Samara falou, da gente ser obrigada a ser silenciada e fazer, às vezes, o que a gente não quer fazer ali, mas esperando aquele momento certo, a gente poder dar o grito de liberdade e dizer, eu tenho capacidade para fazer. Então, assim, eu estou vivendo um momento agora de silêncio, assim, de tudo que eu desejei, do meu objetivo muito grande. Então, eu ainda estou lutando para conseguir atingir esse meu objetivo. Eu tenho como referência, hoje, né, no passado, a gente tem a Samara de Celeci Brandão, a Elza Soares, a Clara Nunes, a Alcione, mas, atualmente, a única mulher que está conseguindo isso muito bem é a Grazi, né? A Grazi Brasil tem conseguido muito espaço, ela manda muito bem, tem conseguido muito no Rio e São Paulo. Mas tem espaço para todo mundo, tem muitas mulheres aqui lutando por isso. Por isso que eu estou no concurso do Império Serrano, junto com outras cantoras também, intérpretes, para a gente poder lutar por um pedacinho lá, um lugarzinho no carro de som do Império Serrano. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou lutar por isso com todas as minhas forças. Né? Então, é por aí. Eu estou numa situação de luta. Como se eu estivesse começando tudo de novo aqui, porque ninguém me conhece aqui. Quer dizer, conhece, mas poucas pessoas, né? Então, cada pessoa diferente que eu conheço, eu já me posiciono e a pessoa fala, nossa, então essa menina é competente. Outro. Daqui a pouco, a cidade é muito grande. Tem muitas cantoras boas, muitos intérpretes bons, muita gente batalhando, mas eu também quero estar nesse meio e eu vou conseguir. Uma hora, esse meu silêncio, eu vou deixar de silenciar e eu vou me impor. Eu preciso me impor para me poder conseguir chegar a algum lugar. Mas tudo tem que ser devagar, não dá para atropelar, né? Passar o carro na frente dos bois, né? Porque a gente tem que se fazer conhecido primeiro, para depois querer alguma coisa mais consistente. E é isso. É a luta. Eu vou passar na frente da Mariana, que eu sei que ela tá doida ali para falar, mas assim, porque você fala da experiência de Juiz de Fora, né? E aí é uma coisa também que né, que a gente tem essa curiosidade. Como que é ser sambista em Juiz de Fora? Né? Porque a gente sabe que Juiz de Fora é cheio das tretas, né? Assim, como que é ser sambista em Juiz de Fora? Pois é, o lance é que eu fiquei... Eu sou sambista em Juiz de Fora há 20 anos, né? Então, eu já passei o período das tretas. Então, eu já sofri bastante, né, com as tretas. Mas aí chegou num ponto que não dava mais para eles, né? Para poder sabotar, né?
esse troféu mesmo, o Pandeiro de Ouro, eu dividia com outro intérprete o mesmo samba. Então, era uma jogada no mesmo samba. E que ficou muito bonito. A Samara deve lembrar do samba do Progresso. Meu coração se encanta, minha alegria é tanta, vendo onde o samba é mais raiz. Alô, mocidade, levanta a cidade, que hoje a arquibancada pede bis. Quer dizer, esse samba me consagrou em Juiz de Fora. Mas antes disso, eu já vinha apanhado bastante, fazendo coro bastante para um monte de macho, né, de homens, intérpretes. Então, não foi fácil, né? Mas aí eu consegui ganhar respeito com esse Pandeiro de Ouro, com esse reconhecimento. E a partir daí ficou muito mais fácil, né? Os convites rolaram para fazer participações em outras coisas mais interessantes, em que eu pude realmente me colocar como cantora no mesmo nível, entendeu? Mariana vai falar, eu só queria fazer um comentário, porque também tem a questão da negociação, né? Porque a gente é silenciada, mas a gente também usa o silêncio, né? Não posso falar, porque ali na frente a gente negocia isso. E eu acho que a gente tem que valorizar isso, né? É a estratégia que a gente... Você no meio que massacra a gente. É uma forma que a gente tem também de resistir, né, e de jogar para frente, para na frente dar uma negativa ou uma rasteira. Né? Não é tão fácil começar por cima, né? Então, como eu comentei aqui da Grazi Brasil, eu acho que ela teve um pouco uma mistura de batalha, né? Que ela deve ter tido muitas batalhas na vida dela, na cidade dela, que é paulista, que é São Paulo e tal, mas ela também, aqui no Rio de Janeiro, ela conseguiu um espaço muito rápido, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro. E não foi só sorte, né? Ela batalhou muito por isso. Mas eu tenho que chegar nesse ponto também, porque eu acho que tem muito espaço, são muitas as escolas de samba. E se todas elas, se todo mundo, se todo intérprete masculino, por exemplo, pegasse uma mulher para poder apadrinhar e falar assim, eu vou puxar essa mulher, ela vai cantar no carro de som junto comigo, Imagina, cada escola de samba no Rio de Janeiro com uma mulher sendo intérprete de carro de som, seria lindo. Ou como oficial, então, seria mais lindo ainda. Então, assim, é por aí, a gente lutar todo dia e negociar, como você disse. Agora não dá, mas ali na frente pode ser que dê. E vai dar. Primeiramente, agradecer, né, mais uma vez, e muito feliz de estar podendo participar pela primeira vez, assim, de uma mesa falando sobre samba. E é engraçado, porque quando falo em Sandra Portela, eu lembro das minhas memórias de infância, que eu ficava na frente da televisão ali, às vésperas do carnaval de Juiz de Fora, escutando a Sandra, e depois eu via vários posts da Sandra pela rua de Juiz de Fora, e aquilo me movia, me fazia pensar como essa mulher ali, aparentemente naquele circuito sozinha, se movimentava dentro daquela ala de homens dentro do carnaval, né? Então, é ela buscando uma forma de imperar dentro de uma sociedade machista, de uma cultura construída por mulheres, né, e gestada por mulheres. E isso, hoje, eu falo, me reportando as minhas vivências atuais, porque eu não tenho uma relação direta com o samba, não tenho uma relação direta com o carnaval, né, mas por conta desse meu trânsito hoje, Rio e Juiz de Fora, eu acabei emergindo dentro do mundo do carnaval. E esse ano eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco da Mangueira e um pouco da Grande Rio, né? Não só na produção, mas também na questão do samba, de análise do samba enredo. E isso que vocês estão trazendo, tanto a Sandra quanto a Samara, eu consegui vivenciar de uma forma real e fazendo todas as vezes que eu entrava no barracão e procurando assim, as mulheres, onde elas estavam, né? Porque é aquele negócio, é como se a gente estivesse fazendo o bolo do aniversário e a gente não é chamada para cantar o parabéns, sabe? A gente não é chamada para cantar o parabéns lá no dia do desfile. E essa mágica do carnaval, ao qual muitos de nós estamos atrás, seja mesmo no processo de redação, né, para poder falar sobre o samba enredo, para poder falar do samba que ganhou, para poder pensar a roupa das meninas, né? É um processo de visibilidade histórica, né? Então, eu fico pensando não só isso, buscando na minha memória, né? Uma mulher negra dentro do espaço de Juiz de Fora,
e que trilhou esse caminho, que hoje está buscando trilhar fora do espaço de fora, que é ainda mais desafiador, né? Porque a gente tem, parece que para fora a gente não tem a cultura do samba. Quando fala samba em Juiz de Fora parece que não existe, né? Então é aquele negocinho, aquele batuque. E toda vez que me fala que a palavra samba me vem à memória, eu me lembro quando menina, minha avó dançando às vezes com a mãozinha na cintura, balançando o bumbum, sabe? Rebitadinho assim. E depois você vai vendo isso nas mulheres negras de Madureira, vai vendo isso dentro dos bar. Então você vai vendo como essa mística envolve todas nós, né? Aí eu falo, gente, somos essa raiz, porque nós estamos tão invisibilizados nesse processo. E esse silenciamento, como foi muito bem colocado, pode ser também fruto de um processo de negociação direta e indireta, né? Porque nós estamos lá. E me faz pensar toda essa mística que existe por trás de toda a história de cada barracão, de cada construção, de cada alegoria que é construída, que tem uma mulher ali. E eu me lembro das vésperas do carnaval, que eu fui buscar lá a roupa para poder desfilar, as mulheres colando lantejola por lantejola, sabe? Então, a gente pensa nessa ponta, nessa linha reta, que vai desde a construção do samba até colar a última lantejola, e nós estamos lá, né? E aí, pensando e agradecer, porque a Sandra me fez relembrar tudo isso, e ela é uma referência para mim quando eu penso nessas mulheres que ultrapassam essas fronteiras de Juiz de Fora para ir além dos sonhos, né? Então, só agradecer. E Samara, né, que vem buscando esse resgate, resgatando não, né, vem contando essa história através de outros vieses. E a minha pergunta para a Samara, pensando principalmente nesse processo de invisibilização do samba, como é para você levar esse tema para a academia? Né? Porque, principalmente, a gente pensar que parece que não existe esse tema dentro do espaço de Juiz de Fora. Né? E você vai nesse mergulho histórico e vai traçando e vai construindo essa pesquisa a ponto de jogar e nos trazer possibilidade de reflexão que existe sim uma cultura pensada e gestada para a luz do samba dentro de Juiz de Fora. Como é para você trabalhar esse tema dentro do espaço acadêmico, né? Porque nós corremos sempre aquele risco de estar fazendo um trabalho de militância, né? Nós estamos defendendo sambas, defendendo o movimento negro, defendendo as coisas de preto, como se a gente, e se fosse de um ponto de vista totalmente contrário, é um espaço de glorificação. Por que eu digo isso também? Há uns meses atrás, eu participei da organização de uma live em que era um homem branco, não vou falar o nome, claro, né? Que faz um trabalho sobre samba, né? E ele falando sobre samba é magnífico. Agora, uma mulher preta, periférica, sabe? Falando sobre samba. Como é isso, sabe? Porque me fez lembrar também o processo de construção do trabalho de Dona Ivone Lara, que a gente vai pensar que um homem falando tem total liberdade, mas uma mulher falando não tem. Então, como é para você buscar construir essa trajetória acadêmica com esse tema dentro da academia, que é um espaço de negação dessas histórias? Bom, Mariana, vamos lá. A minha orientadora, ela fala que a minha pesquisa ela é visceral. Ela é uma pesquisa que ela vem daquilo que eu falei, do que eu sou, mas antes de ser pesquisador, antes de ser jornalista, eu sou sambista. E não escondo para ninguém. Eu falo de samba no trabalho, em qualquer lugar, no banho, na UBS, eu falo de samba em tudo quanto é lugar. Eu não tenho problema para falar de samba. Vamos brincar assim. Então, ela é uma pesquisa que ela vem da menina que saiu na escola mirim, entendeu? A minha família teve escola mirim, mas não era em Juiz de Fora, era em Ponte Nova, ou seja, você imagina fazer samba em Ponte Nova, lá no interior de Minas, entendeu? Depois de uns anos, eu sempre tive, vocês estão vendo os vinis aqui, é porque eu gosto muito sempre gostei muito de samba, então samba é uma coisa que ela foi muito dentro da minha casa. Né? Meu pai teve grupo de pagode, quem é aqui, que era o tal do Improvisol, que era que eles andavam tudo de botãozinho, umas roupinhas assim. Os primeiros grupos andavam uniformizados de Juiz de Fora, que era imitando o grupo Raça Negra. Então, tipo assim, ele vem muito vamos dizer, dessa gestação de dentro de casa. Eu briguei muito para ser jornalista porque eu achava que eu não levava jeito, eu queria fazer história. Sempre gostei de contar história, sempre gostei de bater papo. Mas, por não ter uma identificação
com o jornalismo, principalmente o jornalismo para mim era só TV, né? Rádio você não via a cara de quem tá, né? Na época do rádio, que agora o rádio você ainda vê, porque ainda tem, né, as plataformas e tal. Você não via. Então aquela voz não tem cor. A TV é todo mundo branco. Minha referência era a Xuxa. O que eu vou fazer na TV se eu não me vejo lá? Então eu me neguei muito para poder fazer jornalismo, até quando eu me vi o carnaval. Então eu falo que assim, a vida me fez sambista, o samba me fez jornalista. Então quando eu levo pela primeira vez, a gente fez um trabalho de faculdade extenso, um ensaio lindo, que eu ainda tenho essas fotos com a Sandra, dentro da quadra da juventude, isso já é um processo de resistência. Já é resistir a algo, mesmo na faculdade particular, né? Porque eu formei na Estácio de Sá. Então, eu já levei isso para Estácio, primeiro. Aí, depois, no meio da faculdade, a Samara também, aí eu ainda estava na fase de desfila, aí era engraçado, né? Porque eu desfilava, corria e ia cobrir o carnaval na Avenida Brasil. Tá, isso não antes de ir para a faculdade. Depois que eu fui para a faculdade, que eu fiz essa entrevista com a Sandra e tudo, que foi realmente um boom. E eu tenho muito orgulho de ter feito isso, por mais que seja dentro da faculdade, mas já era de levar um pedacinho dessa, né, de nós, né, vamos dizer assim, né, dos nossos, os trabalhos acadêmicos, eles têm que ser reais. Não tem que fazer trabalho acadêmico sob um pedaço de papel, entendeu? O trabalho acadêmico, para mim, tem que ser real. E quando eu fiz e a parceira da época, nós fizemos o Mulheres no Samba de Juiz de Fora, que era o meu pré-TCC, né, que a gente tinha, também foi um rebuliço, né? Foi esse primeiro documentário que só mostrava a mulher, né? Praticamente grande parte das mulheres pretas. A Sandra não participa, né? Assim, porque foi um detalhe da época. Gente, depois o povo vai falar que eu briguei com você, Sandra. Não é isso não, gente. Porque não cabia, mas era muita fonte. Mas, por exemplo, a gente tem Dona Dionise, a gente tem outras mulheres que, né, até, né, vamos dizer, nos antecederam, mas que grandes mulheres também no samba e tudo. E ele é muito, muito uma conversa. E depois, continuando, Mariana, quando na minha primeira vez que eu escrevi sobre uma coisa de samba para o mestrado, eu cheguei a passar, mas eu tinha excedente. Aí eu lembro que a Giovana ainda falou: ô, Samara, excedente? A Giovana Castro, que foi minha professora, que foi uma das grandes incentivadoras, mesmo ela não falando, ela foi uma das grandes incentivadoras para eu entrar no mestrado. Tamara Lins é outra também grande incentivadora, sabe por quê? Porque foram as primeiras mulheres que eu olhei e falei: poxa, eu posso continuar além da faculdade. Por ter professoras negras na faculdade, foi o grande boom para poder despertar essa questão de ir para a academia. Bom, é fácil, Mariana? Não é fácil. Né? Porque se fosse fácil, não era para mulher preta. Porque tudo para a gente tem 3 graus de dificuldade para trás. Né? A gente tem quase 400 anos de escravidão na nossa frente para tudo que a gente vai fazer. Né? Então, teve essa questão de encontrar orientador. Se você não tiver orientador, que é alguém que vai querer conversar, que vai querer realmente te orientar, não é pior ainda. Olorum colocou no meu caminho a Cláudia, que é uma mulher que já cobriu o carnaval no Rio, o esposo dela, então eles já escreveram sobre carnaval, eles são naturais no Rio, ela veio dar aula na UF, e me acolheu mesmo. Então, a Cláudia então, ficou muito perdida comigo, porque eu chego com ela com um monte de informação. Eu chego falando, a Cláudia, acho que ela fica me olhando assim, né? Lá vem a Samara. Levar para a academia e levar o samba de Juiz de Fora. Né? Nós temos pouquíssimas pesquisas. Nós temos Rosileia, e é bom que a gente fala que a gente tem pesquisa de mulher, né? Então, nós temos a Débora, filha do Zezé do Pandeiro, nós temos a Rosileia, que foi sempre muito ligada à União das Cores. A última pesquisa que nós temos agora do carnaval é uma pesquisa da geografia, que é muito interessante você pensar na geografia da cidade e como é que o carnaval está envolvido nas ruas da cidade. É muito interessante. Eu esqueci o nome do pesquisador agora, peço desculpa. E, assim, o processo de silenciamento, né, ele é para tudo, né, ele é complicado, mas eu estava falando de uma coisa que o Pollack, Michel Pollack, que é um sociólogo francês, se não me engano, ele fala de memórias subterrâneas. O que são as memórias subterrâneas? Vão ser as memórias que elas são silenciadas.
Então, quando a gente começa a pesquisar aquilo que a história dita oficial, ela foi marginalizada, ela foi colocada à margem, a gente tem resistência do sistema. Mas também a gente tem uma dificuldade para pesquisar isso. Por exemplo, eu estou tendo que mexer muito nas minhas coisas, nas minhas pesquisas, porque uma das coisas que eu preciso, né, por causa de pandemia, está tudo fechado, né? A gente ainda tem essa questão, porque eu entrei, mulher preta é uma beleza, né? A gente cursa entrar na faculdade, quando entra via pandemia, então tem que refazer o projeto. Então tem isso. E então, assim, levar o carnaval de Juiz de Fora para a academia e para o campo da comunicação, né, que é aquilo que eu sei, que eu amo, que eu gosto de fazer, é sim um desafio, não é fácil. Ano passado, a gente teve um artigo aprovado, eu e o Rafael, para falar justamente do primeiro... foi o Zumbi, né? Zumbi da Juventude Imperial, que foi assim também, era o único tema sobre carnaval, e não carnaval em geral, sobre samba de Juiz de Fora, num congresso de comunicação do UFJF. Então, assim, é muito significativo. E levar a Juventude Imperial. Eu tenho um carinho imenso pela juventude. Saí de baiana na juventude, gente, que vocês tenham uma noção de que eu já saí de comissão de frente, baiana. A juventude me botou para sair de baiana, entendeu? Para a escola não perder ponto. Num ano debaixo de chuva. E então, assim, além dessas resistências e das insistências, né? Que o samba ele é feito de insistência. A gente tem que ser insistente. A Sandra falou desses caminhos, então realmente, né? E na academia a gente vai começando a trilhar e então, assim, já chegar na academia para uma mulher preta já é, né? Chegar no pós-graduação já vai entender muito bem o que eu estou falando agora. Já é um estranhamento. Aí quando você chega de trança, né? Quando você todo mundo já é mais larguinha, já tem mais quadril, já fala alto, né? Como a Tia Má fala. Mulher preta tem ânsia de falar porque a gente fala alto, gesticula e tudo. Então, quando a gente chega na academia, o pessoal já fica... O que essa menina está fazendo aqui? Entendeu? Aí quando você começa a falar de samba, opa! Semana passada, aconteceu um fato muito estranho, vamos dizer assim. A gente estava tendo uma aula online, então eu assisti uma aula. Não, falei assim, hoje eu não vou tumultuar a aula. Aí, bela hora, eu falei assim, abri meu microfone, abri minha câmera e chamei a professora. Professora, inclusive, não sei o quê. Eu queria ouvir os outros pretos que estão aqui, que é Ciclano e Beltrano, que eles nunca falaram na aula. Aí uma das meninas que eu chamei, ela me mandou um WhatsApp na hora, eu falei assim, ela disse, é foda. Aí eu falei assim, eu te avisei que uma hora eu ia passar a palavra, igual eu faço um cerimonial. Deixa eu passar a palavra para Ciclano, sabe por quê? Você tem hora que quando você é mulher preta, você tem que passar a palavra para outra mulher preta. A gente está acostumado a ficar no título, não. Aí quando nós que já é mais, né, despachada mesmo, você tem que chamar a outra. Ciclano, vem falar também. Beltrano, vem falar. E esse menino que também está no mestrado, e ele ainda é imigrante, ele é de Moçambique, ou seja, você imagina ele, né? E aí ele foi contar pra gente que lá não tem esse estranhamento todo que tem no Brasil racial. Então, assim, é interessante, a gente vai somando e tudo. A minha pesquisa está em andamento, ela está engateando. Breve eu conto mais da minha pesquisa, mas eu vou deixar aqui, elas são os enredos negros no Carnaval de Juiz de Fora. Quem é esse preto prateado no Carnaval? Quem é esse preto? Eu acho super interessante, porque, como eu falei, né, essa migração minha para o Rio para poder estudar, ela me fez ver, porque é um processo de diferenciação, né? Porque enquanto aqui em Juiz de Fora parece que ainda tem um processo de glorificação dessa herança colonial que ainda está engendrada dentro da cultura mineira, no Rio você tem um processo totalmente diferente. Então, você falar de samba e nos espaços acadêmicos do Rio não é incomum, né? Aqui em Juiz de Fora, acredito eu que possa ser um dos trabalhos pioneiros no tema, porque você vai ver os trabalhos, mesmo no campo da história, né? Vai ver alguma coisa do período colonial, mesmo que fale sobre contemporaneidade, né, de 30 para cá, não tem uma imersão direta pensando na perspectiva da cultura negra. E aí eu queria fazer uma outra pergunta para você, Samara, e aí é muita curiosidade mesmo,
porque eu tenho hoje uma grande amiga e referência também, que é a professora Helena Teodoro, que estuda sobre samba, estuda sobre carnaval, né? E ela, num dos cursos que eu organizei com ela, ela fala muito dessa relação das religiões de matriz africana com as escolas de samba do Rio, né? E aí eu queria saber se na tua pesquisa você identifica isso em Juiz de Fora, porque, por exemplo, inclusive no carnaval que aconteceu esse ano, que começou a ser organizado no ano passado, a gente teve uma série de questões, porque parte dos integrantes da parte da presidência de algumas escolas de samba, eles converteram as religiões evangélicas, e tinha um embate danado, porque carnaval, se você não for falar de cultura preta, né, ou cultura indígena, mas boa parte falando de cultura preta, não tem um significado para nós, né? Então, como você enxerga isso aqui em Juiz de Fora, ou seu trabalho pretende tocar para poder falar sobre essa referência das religiosidades negras no samba de Juiz de Fora, ou você vai falar, não tem, porque assim, eu acho que eu não sou estudiosa sobre o tema, mas pelo pouco que eu me relacionei e venho acompanhando, parece que existe uma simbiose, graças aos orixás, que a gente não consegue desfazer. Por exemplo, você chega quando você chega na escola de samba do Salgueiro, lá tem uma referência a Xangô, e por isso que a bateria tem uma referência toda em relação a Xangô. Quando você chega na Mangueira, é o Exu. Então, tem essas referências lá, né? E aí, até para a Sandra também, que agora está vivendo um pouco, não, né? Eu estou sabendo agora, dessa experiência do samba no Rio. Se vocês veem isso aqui também para pensar Juiz de Fora, sabe? Porque Juiz de Fora esquece que tem povo preto, então daqui a pouco vai falar assim que o carnaval, o samba foi inventado pelos alemães que vieram no navio, entendeu? Então, daqui a pouco vai falar isso. Essa colocação que você fez aí em relação às escolas de samba e às entidades, né? Juiz de Fora a gente não vê, né? A gente não vê isso nas escolas, né? Elas não têm nenhuma ligação com as religiões. Como é que vai entrar na avenida se não fazer pelo menos um negocinho para Exu, né, gente? Quer entrar na avenida e não fazer nada assim. Não tem, parece que tem vergonha, impressionante. Isso que você falou é uma grande realidade, que eu ainda nem ouvi ninguém comentar sobre isso. É a primeira vez que é citado isso, né, em debate, e é interessante conversar sobre isso, porque realmente eu já frequentei quase todas as escolas de Juiz de Fora, e quando a gente vê uma entidade, um santinho, né, um orixazinho lá, uma entidade encostada lá, como é que fala, né? É sempre escondidinho, o orixá que colocam lá. Quadra. Não tem nenhum orgulho dessa ancestralidade, essa coisa bacana que vem da religiosidade de matriz africana e que está muito agarrado com o samba, né? Tem tudo a ver com o samba. Você falou em tudo. Acho que é importante as pessoas. Oi. Não quer dizer que as pessoas não tenham relação com as religiões de matriz africana, não tem, né? Mas fica escondido. Exatamente. Então, isso é muito importante também, né? Então, assim, o que é que acontece nesse processo aí com as escolas de samba em Juiz de Fora? Porque as pessoas têm a sua prática religiosa de matriz africana, ou declarada ou escondida, mas isso não vem para a avenida. Não vai para a avenida. E até essa questão... E não tem nenhuma ligação, tipo, com igual ela falou, com o Salgueiro, é Xangô, no caso, a Oxum, no caso, a outra que ela falou, Exu, né? Então, assim, Mangueira, Mangueira. Isso. Então, assim, em Juiz de Fora, a juventude, e aí? E tem uma coisa interessante, porque você vê a bateria do Salgueiro entrar, e aí, claro, né, você entra na escola, você já sente a energia, e conversando com a Helena, e a Helena, né, que é uma das grandes referências, Mariana, a escola chama Furiosa, porque é por causa de Xangô. Quando a escola entra é para louvar Xangô. Aquele negócio que te arrepia por dentro, sabe? E aqui, eu não sei, parece que é um negócio assim, que a gente vive esporadicamente, um carnaval no Juiz de Fora. Eu lembro porque, na minha infância, eu tive um movimento de carnaval, porque minha mãe ia vender cerveja, eu ia com ela para poder ajudar. Então, eu via atrás do carnaval, parece que era uma coisa ali, e, sabe, aí não, porque os nossos descendentes alemães ali trouxeram o carnaval, o samba, Juiz de Fora, a gente samba no miudinho, aí esconde tudo, porque isso
fala muito da cultura preta em Juiz de Fora. Sabe por que eu falo isso? Porque, por exemplo, e isso me impulsiona a falar, porque eu vi a Samara falar muito no aspecto religioso. Eu falo, gente, se é difícil ser sambista em Juiz de Fora, ser sambista macumbeiro deve ser mais difícil ainda. Porque imagina você procurar alguém dá para poder fazer um negócio para ele, sabe? Você não encontra alguém, você não encontra uma casa de macumba para poder fazer um negocinho, sabe, direito. Então, já tem todo um reflexo. Então, assim, eu acho, né, muito no meu, não das minhas pesquisas só, que esse processo de glorificação desse passado escravista que ainda vivemos de fora, que fortalece esse processo de invisibilização das nossas culturas, parece que é jogada para o samba também. Porque o samba parece que é um hiato dentro de Juiz de Fora, sabe? Tipo assim, Sandra Portela é isso, mas é uma mulher preta que saiu da cidade para poder buscar, querendo ou não, um destaque que ela merece, porque ela compreendeu que a cidade não vai consumi-la, a não ser que ela esteja ali alicerçada por homens. Ela não quer isso. Samara, pesquisando sobre o samba, para ela poder falar sobre samba, o SJF, mais aberta que seja, daqui uns tempos a Samara vai ter que sair de Juiz de Fora, sabe? E a gente vai perdendo. Então fica sempre muito ligado nesse espaço. Olha só, no início do seu questionamento, você falou da Helena, e a Helena é um dos grandes referenciais que nós temos, né, e pesquisadoras negras, né? E ela é até encabeçada de um grupo que chama... Lupa Carnaval, eu coordeno junto com ela, Lupa. Isso, Lupa, fantástico. O carnavalesco de uma das escolas que eu desfilo no Rio, o Feitiço do Rio, ele é também da Lupa, pesquisador da Lupa, e ele é um grande querido, o Isaac. Falando de feitiço, o Feitiço é a única escola hoje que tem uma mestra de bateria. A gente disse, né, se na Intendente Magalhães, mas já é uma grande resistência, né, e depois a gente fala um pouco sobre as mulheres nesses rompendo, né, esses outros espaços. Mas estava falando sobre essa questão da ancestralidade. Até o meu encontro com o meu povo, vamos dizer assim, o meu povo da rua, o meu povo da mata, o povo da água, do sol, né? Ele veio através do samba, né? Então, quando eu fui conhecer Oxóssi com Oxóssi, entendeu? Faz nossa gente sambar. Yansan se tornou mais viva depois do Eparrei, Eparrei, né? Sua filha voltou, minha mãe. Então, cantar os orixás é extremamente, além de ser latente, é o momento que nós, sambistas, pretos, é o momento que a menina, filha de Yansan, lá da Caixa Prego, do alto do não sei aonde, que tem que andar 40 minutos de trem na avenida para bater no peito, e talvez a Globo vê que, entendeu? Porra, ali tem uma filha de Yansan. Por que eu estou falando isso? Porque é um dos poucos momentos que o samba tem espaço para poder ser falado, e um dos poucos momentos, principalmente depois do advento das religiões neopentecostais, que o povo preto tem para poder cantar a sua ancestralidade. São 50 minutos, que às vezes um desfile, 60 minutos, que é a visibilidade da ancestralidade que os povos de terreiro, o povo de Umbanda, o povo de Candomblé, o povo das outras vertentes vai poder ter de visibilidade. É um dos poucos momentos. Porque nós tivemos alguns momentos. Clara foi um grande exemplo, né? Década de 80. Depois de Clara Nunes, quem que cantou Iemanjá na Globo? Entendeu? Então, a gente tem que começar a pensar que o advento das religiões neopentecostais, além de ter, além dos nossos ataques físicos, além da destruição do nosso sagrado, da destruição física do nosso sagrado, às vezes, o ataque, o olho, às vezes vou trabalhar de turbante, de guia no pescoço, porque eu não escondo mesmo, que eu não tenho problema, como eu falei, não tem problema para esconder certas coisas. Você já olha, o povo já vai assim no elevador. Giane sabe o
que eu tô falando? Ela sabe o que... o povo correndo de você no elevador. Aí eu falo, ai, meu Deus, Exu te guia. Penso comigo, né? Eu, nos meus botões. Mas realmente ter preto de Juiz de Fora, ser uma mulher na academia, ser uma mulher da Umbanda do Candomblé é difícil. Nessa cidade que não se reconhece como uma cidade que foi formada por negros, a pesquisa, o pessoal que está fazendo esse resgate do Juiz de Fora, uma cidade negra, aquelas lives estão sendo incríveis no YouTube, e está mostrando muito isso, porque às vezes vão falar de Juiz de Fora, vão falar de Mariano Procópio, que foi um dos maiores, né, dos maiores senhores de escravos, né? Juiz de Fora foi uma das cidades que teve maior número de escravos de Minas Gerais, né? Se não foi a maior, uma das maiores, né? E pensar que ali onde hoje é o Furtado, foi uma das maiores fazendas, né? Ali onde foi a primeira capela, né, de Juiz de Fora, que é lá no bairro Santo Antônio, também ali, aquela região ali, tudo era grandes fazendas, aquela parte do Vila Ideal também, toda aquela área. Então, quando a gente vai pensar nesses bairros, né, nessas construções, nessas facilidades que esses bairros têm, e até na marginalização, eu não digo das pessoas, uma marginalização midiática, porque tudo que acontece embaixo, tudo é furtado, né? Caiu um lápis, foi no furtado, foi no Olavo. Tô mentindo? Não tô. Verdade, é verdade. Então, quando a gente vai ainda e pensa nessa construção de Juiz de Fora, de não se enxergar uma cidade preta. Por não se enxergar uma cidade preta, se marginaliza tudo aquilo que vem de preto. Então, se marginaliza os cultos, se marginaliza a mediatização, se marginaliza a cultura, se marginaliza o afoxé. E se quando eu falo... A posição política, inclusive, né? Tudo isso. Então, quando eu falo em marginalização, ela é de um sistema. E o sistema, e ainda pensar em que o samba, ele vai nascer no auge de toda uma pesquisa, né? E principalmente que a nossa primeira Constituição, como república, ela era uma Constituição que ela tinha a questão... que tinha a questão dos capoeiras, por exemplo, não se podia julgar capoeira. Tinha a questão de falar que o Estado era laico, mas tinha a proibição de magia. O que eles consideravam como magia? Os terreiros de candomblé, de umbanda. Entendeu? Então, nós temos o mito da democracia racial. Então, tem umas pesquisas que são muito interessantes que falam que todos os negros que ascendiam, né, que formavam e tudo, o que eles faziam? Clareavam o negro. E eu sinto muito isso quando às vezes as pessoas me perguntam: você é o quê? Eu falo, sou jornalista. Nossa! Aí depois a pessoa vai conversando e fala assim: mas você não é preta, não. Você é morena. As pessoas te clareiam, né? Porque a partir do momento que você estuda, que você canta, que você acende, as pessoas te clareiam. Reparam isso? Então, esse problema de clareamento que vem lá desde o início, né? Desde lá que é de 1891, parece, a nossa primeira Constituição, que vai marginalizar tudo aquilo que tinha envolvimento com o preto, depois vai caindo. E eu gosto muito que tem 2 pesquisadores do Rio, o Vinícius Natal e o Mauro Cordeiro, que eles utilizam a abolição. Quando eles vão falar de abolição da escravatura, eles falam da abolição jurídica. Porque ela só foi no papel. Ela não foi uma abolição real. Se ela fosse uma abolição real, ela tinha sido inclusiva. Se ela não foi inclusiva, ela excluiu. Se ela excluiu, ela deu o recado que ela queria. E por isso que a gente está encalacrada desse jeito até hoje, né? Detectando essas questões todas aí, né? Então, a invisibilidade no Então, por exemplo, a Sheila, que é uma das meninas do grupo, estava comentando essa questão, por exemplo, da invisibilização dos pretos nas escolas de samba, né? Então, assim, cada vez menos. Então, assim, a gente vai assistir o desfile na Sapucaí,
E cada vez menos a gente vê preto nas escolas de samba, né? Então, assim, a gente via, assim, esse último ano, depois do Crime Vela lá, eu não fui mais, mas enfim. Antes que eu ia assistir lá o ensaio técnico, a gente via os pretos no ensaio técnico, né? O pessoal da comunidade nos ensaios técnicos. Agora, e no desfile, quase ninguém. Nem assistindo ao desfile e nem na exposição. Então, são várias coisas que têm a ver com essa abolição aí mal acabada, né? E aí o Gilvan, nosso querido Gilvan, né? Ele tem uma pergunta que é qual, acho que de repente talvez seja para a Sandra, mas acho que a Samara também pode comentar. Acho não, né? Acho que também sabe o que é, né? Que ele está querendo saber. Qual a dificuldade, né? Eu acho um pouco que a gente já falou isso, mas é bom a gente retomar. Qual a dificuldade de colocar aqui? Qual a dificuldade por ser mulher negra, para conseguir ser intérprete de escola de samba? Eu acho que é um pouco do que vocês já falaram, mas se quiserem... Então, eu posso só emendar com um comentário da Silva Andrade, que é uma grande artista e cantora aqui de Juiz de Fora, e ela faz um comentário para a Sandra, né, e ela faz um questionamento, né, para emendar com essa pergunta do Gilvan. Grande e talentosa cantora Sandra Portela, medalha Geraldo Pereira, luxo em honraria em Juiz de Fora. Questiono a falta de investimentos que incentivem, propaguem artistas e seus trabalhos realizados em outras cidades. Acho que ela quer falar dessa falta de investimento, se existe essa falta de incentivo em Juiz de Fora também para o trabalho dos artistas da cidade. E aí queria emendar junto com a pergunta da Sil, Sandra, sobre o projeto de fazer lives, né? O que é para você nesse momento? Eu vi que você fez uma no início do mês passado, que estava maravilhosa, foi maravilhosa. E o que é isso? O que é essa nova fase para você, assim, de ter que fazer live, de ter que se reinventar, né? Então, essa questão de fazer live é uma questão necessária, né? Porque além da gente ter que se reinventar, como você bem colocou, a gente também tem que manter o nome da gente ali, e se colocar como artista atuante. Não dá para parar, encostar e falar, eu vou esperar a pandemia acabar para eu poder fazer alguma coisa, para eu poder aparecer num cartaz, para eu poder cantar novamente com o meu público. Até porque tem muita gente precisando, né, de muita gente trancada realmente dentro de casa, realmente praticando a quarentena como se deve fazer, né? E precisando desse alívio, né? Muita gente também trabalhando, que chega em casa, precisa de uma diversão, não tem como ir para a rua, não tem aglomeração, então está precisando de lives, né? Dessas chamadas lives. Eu custei a entender um pouco esse mundo, eu demorei um pouquinho a entrar nas lives, vou para a minha quarta, né? Não consigo fazer muitas, porque tem um custo e existe uma dificuldade grande nisso, porque existe um custo, não é barato. Eu, graças a Deus, eu tenho o meu companheiro, que é o Edmar, que me ajuda muito financeiramente, no sentido de eu conseguir realizar essas lives, porque não é barato. Eu tenho que pagar meus músicos, porque meus músicos precisam de receber para poder manter a família deles, e ainda não é suficiente, a gente tem que, né, tá sempre ajudando, a gente ajuda aqui, Edmar ajuda, eu ajudo, Wagner ajuda, que é o empresário, então assim, a gente está sempre trabalhando em conjunto para não deixar eles passarem aperto também. E tem essa coisa de ter que manter o trabalho. Então, se não é essa questão, se não é o Edmar tá me ajudando a fazer essas lives, eu não conseguiria manter o meu nome. Porque não é fácil e não é barato, né? Tem um custo. Agora, existe também, é porque eu também quero fazer uma coisa, já que eu posso fazer, eu vou fazer uma coisa bacana. Vou fazer uma coisa bonita para deixar lá guardado como um bom material que eu mereço ter. Se eu não pudesse fazer, eu iria estar da mesma forma usando o Facebook para fazer a minha live como eu fiz a primeira. Que foi dentro da casa do Rafael, numa parede branca, não tinha um quadro. Agora tem um quadro aqui, para a gente estar conversando, vocês estão vendo um quadro colorido aqui, bacana, mas não tinha. Então, assim, era o recurso que eu usava, e eu ia continuar fazendo dessa forma. Mas aí eu tive o apoio do Edmar, e a gente está tendo parcerias, e outras pessoas que estão gostando do que estão vendo,
E o trabalho tá bonito. E eu acho que eu mereço isso, eu acho que a gente merece isso, porque esses tipos de live tá nivelando, com esse tipo de live eu consigo me nivelar as grandes cantoras, os grandes artistas. A live, o bom da live é que ela tira um pouco esse preconceito, essa dificuldade que a gente tem de se igualar aos grandes artistas. Ela consegue fazer, mas também tem que ter uma grana. Então, assim, ao mesmo tempo que é fácil, né, que iguala, também tem essa questão. Mas isso se a pessoa tiver o desejo de fazer uma coisa bacana, bonita, visualmente falando, como eu tenho feito. Mas se eu não pudesse, eu também continuaria fazendo a minha live modestamente e passando para o meu público, cantando as minhas músicas. A minha primeira live, para você ter uma noção, que é essa que eu fiz com a Parede Branca, lá na casa do Rafael, eu, Rafael e o Jansen, bateu 3 mil pessoas no pico, sabe? Todo mundo ali assistindo, interagindo. E aí que eu comecei, falei, poxa, eu posso também, vamos tentar fazer uma coisa melhor, né? E agora vem a live aí, que é a Samba Comigo, né, com várias participações especiais, né, já estou fazendo meu merchan aqui, gente. Eu convidei um intérprete da Portela, convidei o intérprete da Portela, o Gilcinho, convidei o mestre Marquinho da Velha Guarda, Marquinho do Pandeiro da Velha Guarda da Portela, o maravilhoso Rei Momo, Wilson Neto, que ele é incrível, a Samara deve conhecer o Wilson, e convidei ele também. Vamos ter passistas, vamos ter vários, enfim, vamos ter o Beyoncé Ravel, que é o Wagner Vacari, que é... Ô, Sandra, eu não aposentei não, tá? Eu ainda faço show também, tá? Deixa eu vender meu peixe aqui também. Minhas roupas de pinta estão guardadas, meu salto está guardado, então, entendeu? Então me aguarde, depois a gente se fala. Mas você entende? A gente tem feito esse trabalho. O que a gente está conseguindo também parceria, todo mundo com situação difícil, né? Mas todo mundo querendo também mostrar o trabalho, como você também se colocou também presente para poder, né, contribuir. Então, assim, é isso. Não dá para ficar sem fazer live, não dá para ficar sem mostrar cara. Tereza Cristina faz live todo dia. Quem me dera, eu não tenho essa animação dela, não. Realmente, eu sou meio preguiçosa para a internet, mas ela faz live todo dia. Ela é uma grande representante da gente como mulher, como preta, e ela começou também simplesmente, né? Até hoje ela faz as lives dela simples, de uma forma bacana, consegue passar a mensagem dela, consegue atrair cada vez mais público, né? E é isso, a gente não pode parar, cruzar o braço e esperar a pandemia passar, né? Até quando isso vai continuar? A gente tem que fazer alguma coisa e se movimentar para se manter na mídia, se manter, o nome tem que se manter sendo falado, a gente tem que divertir as pessoas, né? E é isso aí que é importante, manter a cultura do samba, né? Não dá para parar e ficar deixando só o sertanejo brilhar. Não, a gente também tem que manter a cultura do samba, do nosso jeito. Pelo amor de Deus, nos salva aí, irmã. Tinha outra pergunta aí, que é a primeira pergunta, eu nem lembro qual foi. Né, que é qual a dificuldade por ser mulher negra, para conseguir ser escola de samba? Pois é, a maior dificuldade que a gente tem é de oportunidade. A dificuldade que tem de oportunidade. Porque se tem o talento, né? O talento já é a prova de que você consegue chegar a fazer o que você tem que fazer, o que você se propõe a fazer com maestria, né? Com sua personalidade, sem ficar para trás de nenhum homem, né? Eu tenho potencial vocal, né? Eu tenho uma extensão ótima. Eu estudei, eu sei que eu tenho uma extensão ótima. Eu tenho ritmo, eu tenho swing. Qual o problema? Por quê? A dificuldade é ter a oportunidade, é deles deixarem, porque existe muita vaidade no samba. Eu acho que um dos grandes problemas no samba é a vaidade. Eles não largam o osso, não deixam ninguém chegar perto, muitos deixam, mas também com medo da gente passar por cima ou da gente tomar o lugar deles. Essa não é a intenção da gente é andar junto, né? Ou se der ousadia, a gente até, né, a Grazi, por exemplo, já foi intérprete oficial. Eu também posso ser. Qualquer outra mulher pode ser. Isso é uma ousadia que deram para ela, pelo potencial dela,
né? Pelo que ela representa pelo samba, e que acharam que ela merecia chegar lá e ela foi. Eu também tenho potencial para isso. Mas existe muita vaidade que atrapalha, sabe, gente? É muito complicado. A gente percebe isso e tem que engolir sapo, tem que ficar quieta, né? E deixar as coisas ir acontecendo. Devagarzinho, esperando a oportunidade certa para poder chegar lá. A outra pergunta que a Denise tinha juntado aí nas três é essa da Sil, né? Que ela faz um elogio, né? Você grande e talentosa cantora Sandra Portela, relembra da medalha Geraldo Pereira, né? São Rari, de Juiz de Fora, e ela faz esse questionamento sobre a falta de investimentos que incentive e propague artistas e seus trabalhos realizados em outras cidades. Pois é, isso aí... Pode falar disso também. Isso é um grande problema, porque, igual eu falei, se eu não tivesse Edmar para poder investir, não faria live. Não a live com a grandeza que a gente tem feito, com figurino, com iluminação, com telão, com um cenário bacana, pagando os músicos, alimentando os músicos, alugando uma aparelhagem de som para fazer uma coisa bacana, a própria internet. Não faria nada disso sem apoio. Só que a gente precisa de ajuda, né? Ele está ajudando enquanto ele pode, mas até quando, né? Então, não é tão simples assim. E a falta de apoio é muito grande, principalmente em Juiz de Fora. É muito difícil a gente conseguir um patrocínio nessa cidade. Olha, tem muito empresário, né? A gente tinha contato com uma grande empresa, né, que sempre patrocinou, e agora a gente está com contatos mesmo mais ou menos fechados. Não entendo nem porquê, mas está acontecendo isso. E não tem carnaval, né? Não sei quando que vai ter carnaval por conta de vacina, essas coisas todas, mas a gente não tem nenhuma expectativa de ter patrocínio para fazer nada. A gente consegue o quê? Parceria para dar para a gente um salgadinho para live, para dar para a gente uma bebidinha para sortear, ou para falar da marca e ajudar a gente, ou a perspectiva de sonhar com essa marca ajudando a gente lá no futuro. E ela também está passando aperto, porque também não está vendendo. Então, agora é tudo troca. Tudo troca. Aqui no Rio também é assim. Então, está muito difícil. E essa coisa de ganhar, de conseguir ajuda financeira, não é fácil. Nunca foi. Ainda mais para gente que é negro, né? Principalmente artista que está em começo de carreira, porque os grandes artistas conseguem, mas para a gente é mais difícil. E é isso. Vamos ver até quando a gente vamos na luta. Vamos ver até quando a gente vai ter essa dificuldade de conseguir apoio, e a gente tem que falar sobre isso para que mude, né? Para que uma hora as coisas aconteçam, ou que uma ou outra empresa acorde, né? Para poder ajudar, para poder dar apoio, mas não é fácil, não é. Você vê, a Tereza mesmo falou que quantos anos ela ficou fazendo live sem apoio nenhum. É um grande exemplo. E sem nenhuma grande marca, né? Ela sempre falou isso logo no início, né? De não ter nenhuma grande marca apoiando, né? E ela falava dessas coisas assim, que as marcas vão e já pegam aqueles que não precisam, na verdade, do apoio. Exatamente. Né? Não incentiva esse cara que está começando e tal, essa pessoa que está começando. E eu não vejo, assim, não acho que tem um prognóstico bom, não. Sabe, assim, para adiante, por conta do modo como tem se desenhado a questão do incentivo à cultura mesmo, né? No Brasil não tem essa prática, né, que a gente às vezes vê em outros países, dos ricos, né, apoiando a ciência, apoiando a cultura, né? Não existe muito isso. Enfim, a Samara parece que está... Samara, você está entre nós? Achei que você tivesse. Você quer comentar a pergunta do Gilvan sobre a dificuldade de ser intérprete, essa da Sil sobre essa questão do incentivo, né? Essa coisa toda, e infelizmente a gente está caminhando para o final, né? A gente... mas assim, queria ver, né, ouvir o que você tem a contribuir para a gente com essas questões que são trazidas pelo povo que está acompanhando a gente. A Sandra parece que caiu. Essa questão sobre das cantoras, eu tenho muito pouco para falar, né? Apesar de ser do meio, mas acho que é muito mais um lugar de fala da Sandra do que meu, né? O que eu posso falar, Juba, eu posso falar do lado das passistas, das musas.
da menina que está sambando dentro de quadra e chega perto do carnaval, eles te cortam para colocar uma outra branquinha, uma outra não sei o quê. Eu posso falar do lugar da mulher quando é preta, samba, e as pessoas acham que você não tem, além de não ter capacidade intelectual, porque eles julgam porque você tem um corpo, se você está mais assim, está mais assado, eles acham que você não é a mulher que você pensa, e você tem um argumento, que você, né, tem uma opinião. Então, quando as pessoas eles estão acostumadas, no início, as pessoas estão acostumadas às vezes me ver, não vou dizer me ver sem roupa, mas pelo contrário, me ver com a vestimenta daquele meio. Depois eles estranhavam quando eu dava um comentário sobre futebol, por exemplo, sobre política, por exemplo, entendeu? Hoje em dia mesmo, às vezes a gente está conversando e eu adoro ver futebol e, né, às vezes está eu e meu marido conversando com outra pessoa, o povo já olha de rabo de olho, porque uma mulher preta do quadril largo não sabe falar de futebol, né? Então, assim, eu posso falar desses outros espaços que eu vivencio muito, né? A Sandra é uma grande potência, né? Sempre foi. Eu vejo um crescimento, um amadurecimento na Sandra como artista, né? Depois que ela foi para o Rio, eu acredito num crescimento que ela deu, que ela subiu assim uma curva muito grande. Acredito que ela tem muito, 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 muito a crescer. E peço muito que, já que hoje é dia do casal Dendê, que peço a Xangô e Yansan que dê caminhos e prosperidade e que venha sempre coisas boas para ela e que dê caminhos maravilhosos. Sobre investimento da cultura, a gente sempre teve, né, alguns problemas, né, e vamos dizer assim, nesse período trevoso, né, se tratando, né, da capital do país, né, e que realmente nós, né, para o povo da cultura, os ataques, por exemplo, à Fundação Palmares é inconstitucional e a gente está vivendo um período muito trevoso, ataque aos nossos terreiros. Juiz de Fora, a gente não... O ataque da Palmares, né, Samara, é igual implosão, né, porque é de dentro, né? Já começa lá dentro, né, para implodir tudo por dentro, né? Então, assim, a Mariana estava falando a questão, a gente não... Poxa, Juiz de Fora para ser terreiro é difícil. É difícil sim, gente. Juiz de Fora, uma cor de D é caro. Sabe? Juiz de Fora, um obi é caro. Um búzio é caro. Porra, até para fazer macumba em Juiz de Fora é difícil. Entendeu? Ô cidadezinha, não tem condição. Deixa aqui meu apelo e a minha piada, assim. Mas, eu, iniciando já a minha fala final, né, volto a agradecer a vocês, né, e aos ancestrais que permitiram esse encontro. Foi um encontro, eu acredito, que mostra para a nossa cidade que tem mulheres que pensam, tem mulheres que a gente pode estar exposta. Eu falo muito nas minhas palestras, quando eu vou falar do estereótipo do corpo negro feminino envolvendo as fascistas, né, que eu estou exposta, mas eu não estou à venda. Não é, né, a abolição estrutural, né? Estrutural não, mas a abolição jurídica da escravatura, ela permite, entre muitas aspas, que meu corpo ele esteja ali, mas que eu não estou pronta para uma coisa do show, né? Eu já tive problemas de tentarem passar a mão, de outras coisas após o show. A gente fez uma palestra uma vez no Teodoro Coelho, e quando eu gosto muito de questionar, todo mundo acostumado com a globeleza. E se fosse o globelezo? Né? E se fosse um corpo de um homem? Será que teria essa objetificação tão grande, né? E principalmente quando é um corpo negro exposto, né? Então, assim, o recado muito que eu deixo, que para quem está, né, nos vendo e quem vai ver depois, é que comecem a olhar para as passistas das escolas de samba com mulheres além. Né? Nós somos mulheres, nós somos mães, nós somos empresárias, né? Nós temos a nossa sexualidade, né? Cada uma
dentro do que melhor lhe agrada, mas que, além disso, nós somos mulheres que a gente samba, né? A Sandra começou sambando, para quem não sabe, tá, gente? Vou contar uma coisa aqui. Graças a Deus que a gente samba. A Sandra começou como passista também, né? Então, assim, é quase um papo de passista aqui agora também, sabe? Então, assim, e quando a gente está sambando nas quadras, nos espaços, a gente está permitindo, a gente está comunicando com a nossa ancestralidade, né? Do samba no pé, daquilo, né? De tudo do ancestral, do samba, de todo aquele movimento dos quadris, né? Que quem estuda as danças pode falar com mais propriedade do que eu. Então, também um carinho assim que eu deixo esse afalo do olha o corpo das passistas além daquilo que vocês estão vendo. Respeitem os nossos corpos, né? Respeitem os nossos corpos. Nos respeitem, né? Nos respeitem, né? Meninas, eu não tenho, assim, como agradecer, assim, né? E eu agradeço em meu nome, né? Em nome das Roots, né? Eu e a Mariana que estamos aqui, Joyce, Sheila, Renata e Fabiana, né? Que não estão aparecendo aqui na tela, mas que estão junto com a gente e todas muito felizes, né? Com essa possibilidade, com vocês estarem aqui conosco essa noite. Eu não sei se também o abuso que teve no início, tem um abuso agora no final de pedir para a gente encerrar uma palhinha para nós. Ai, maravilhosa! Desculpem, gente, deu uma caída aqui. A louca esqueceu. Eu esqueci de colocar o celular para cá. Ele mostrou aqui 5%. E aí eu falei, vou esperar mais um pouquinho, que deve dar, né? Aí não deu. Desculpem, meninas, desculpem. Não, mas estava aqui, estava ligado. Você quer que eu dê uma palhinha, mulheres, meninas? Ué. Como assim? A gente vai estar numa roda com a Sandra Com certeza. Então, eu vou cantar um samba que eu já cantei ele em outra live. E ele é um samba que eu acho que ele é muito, muito bacana, que é da Jovelina Pérola Negra. E fala muito do samba e da importância que o samba tem, da gente manter, né, o movimento do samba. Então, eu vou cantar, chama-se Elos da Raça, esse samba. É muito bonito, não sei se vocês conhecem, e uma homenagem a esse movimento, esse momento, né, que a gente está aqui agora, debatendo, conversando, refletindo sobre isso tudo, e eu quero agradecer também a você, Giane, pelo convite, às Roots, que esse movimento de vocês lindo, que vocês só me orgulham, né? Muito obrigada por ter participado do Nega Maria comigo, né? Vamos armar outras coisas aí, tô com ideias. Foi lindo, foi um dos melhores momentos das Roots, foi aquele. Não, e eu tô com ideias aqui pra gente fazer outra, depois a gente conversa. A gente não esquece aquela hora que você entrou no meio da gente cantando, foi demais. Mas estava pedindo, meu corpo pedia, né? Vocês estavam numa roda, e parecia, eu falei, eu tenho que entrar nessa roda, né? Foi muito legal, gente. Foi memorável, foi muito, muito bacana mesmo. O pessoal gostou, amor, sabe? Aquela coisa que coube dentro do... E Nega Maria é isso. Eu sempre falo que o bloco foi criado para a gente... para a gente falar sobre nossas agruras, nossa luta, é um bloco de homenagem às mulheres. E eu amei a participação de vocês, e a gente vai ter outras coisas legais aí. Vamos lá, então, vamos de Jovelina Pérola Negra, e prestem bem atenção na letra desse samba, que ele é muito interessante. Jovelina era fera, né? Salve Jovelina Pérola Negra. Vamos lá. Querem de toda maneira terminar com a nossa cultura que é tão pura e até subestimar. Estou falando do samba, do batuque do terreiro, daquela tinta vermelha que corre pelo corpo inteiro. Ainda vamos incomodar muita gente que quer colocar água fria no lugar que está muito quente. Dessa gente eu sinto pena, que sem motivo condena o samba, minha alegria sem par, sem par. Agora é formar uma corrente com elos muito resistentes, daqueles que levam bom tempo para arrebentar. É ou não é? É,
abrir o espaço, deixar caminhar com teus passos essa nova geração, é dar condições a essa raça e terminar com essa farsa, deixar esse povo sofrido mostrar seu valor, pra que tanto preconceito? Tá no sangue, não tem mesmo jeito, o samba merece respeito, seja onde for o samba merece respeito, seja onde for. Salve, Jovelina Pérola Negra. Uau! Acho que vai dar microfonia aí, mas vamos abrir os microfones. Obrigada, gente. Muito parabéns para nós. Muito bom, muito bom. Exatamente, parabéns para nós, né, para todas que vieram antes. E eu desejo, assim, que possa logo, né, estar livre dessa situação, né, que a vacina venha logo, que as pessoas tomem a vacina, né, porque já tem aquele homem lá de Brasília falando que, né, enfim. Mas, então, né, e que a gente possa se encontrar novamente, se abraçar, sambar, rebolar muito, né? Tem preta na cena, gente. Obrigada. Acompanhe as Roots nas redes sociais, as Roots no Facebook, @as Roots no Instagram e as Roots no YouTube. Dias a gente volta com algum tema que eu não sei. E no sábado também a gente está lançando os nossos vídeos, né, de algumas produções que a gente começou a fazer agora em vídeo. Né? No sábado a gente tem um outro formato aí. A gente espera vocês para estar junto com a gente. Samara e Sandra, muito, muito obrigada. Maria... Um beijo, menina. Obrigada. Um beijo, obrigada, gente. Achei um carinho de todas. Tchau. Axé. Axé.